Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 5 de maio de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Duas Testemunhas. O texto que serve como base para o nosso estudo, Apocalipse capítulo 11, versos 3 a 6, que diz assim: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando você ouve falar a respeito dessas duas testemunhas, existem várias interpretações hoje em dia em relação a elas. Todas elas baseadas em uma série de fatores ou até mesmo de interpretações de determinadas correntes teológicas, mas biblicamente falando, e aqui eu menciono que dentro da teologia adventista do sétimo dia, nós buscamos ser 100% bíblicos. Nós percebemos algumas características que são apresentadas no próprio texto bíblico para tentar nos ajudar a identificar quem são essas duas testemunhas. Nosso objetivo na lição de hoje é conseguir identificar exatamente isso. O ponto de partida é Zacarias no capítulo 4. Zacarias 4 é um texto onde o profeta ele vê duas oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro de ouro dentro do santuário celestial. Essa mesma imagem nós encontramos lá em Apocalipse capítulo 11, que é o capítulo que serve como base para mencionar as duas testemunhas. Zacarias, ele é informado de que essas duas oliveiras, que estão uma à direita e outro à esquerda do candelabro, elas alimentam de azeite o próprio candelabro, para que a sua luz nunca se apague. E mais do que isso, Zacarias acaba sendo informado de que elas representam os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. E aí você vai para o livro dos Salmos, no capítulo 119, verso 105, um texto que é bem conhecido, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Zacarias capítulo 4 está mostrando que o Senhor Deus, através do Espírito Santo do Senhor, ele vai de alguma forma fazendo com que a luz do conhecimento a respeito de Deus, a luz da palavra de Deus, chegue a todas as pessoas. E luz, na perspectiva bíblica, é o próprio conhecimento da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essas duas testemunhas, portanto, que estão uma à direita e outra à esquerda do candelabro, na visão que o Zacarias teve, existem canos de ouro que vêm diretamente delas, dessas duas oliveiras, e elas alimentam continuamente o candelabro para que a luz não se apague jamais. Por isso, quando olhamos aqui para essas duas oliveiras, é delas que flui, de alguma forma, o azeite para poder fazer com que a luz ela acabe tendo lugar. O azeite, no contexto das Escrituras, representa o próprio Espírito Santo, e a gente tira essa informação exatamente de Zacarias no capítulo 4, versos 2 e verso 6. Zacarias vai dizer exatamente o seguinte: que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima de cada uma das suas 7 lâmpadas, e 7 tubos para cada uma das lâmpadas que estão acima do candelabro. Prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, nem por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E, portanto, esse azeite que flui das oliveiras para o candelabro representa o Espírito Santo do Senhor. O único ser no universo capaz de chegar ao coração do ser humano e ajudá-lo a tomar decisões ao lado do Senhor é o Espírito Santo. Como lá em João, no capítulo 14, Jesus mencionou, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele que nos ajuda a compreender aquilo que é a vontade do Senhor Deus, mas não apenas aquilo que é a vontade de Deus,
também nos ajuda a podermos mudar o nosso comportamento, o nosso caminho, seguindo na direção proposta pelo Senhor. Por quê? Porque Ele nos fará lembrar de tudo que tivermos ouvido. Ouvido do quê? Da palavra de Deus. Portanto, Apocalipse 11 ele vai descrever a palavra de Deus sendo proclamada no poder do Espírito Santo para iluminar o mundo. Porque aqui você encontra essas duas testemunhas. Vamos avançar um pouco mais. Essas duas testemunhas, outra característica que aparece ali no texto, elas podem profetizar e impedir que a chuva caia no tempo que elas acabarem predizendo que isso vai acontecer. Elas podem transformar água em sangue e ferir a terra com pragas. É claro que essa é uma imagem da palavra de Deus em ação. Você encontra seres humanos falíveis, mortais, pecadores, que acabaram proferindo a palavra de Deus sob sua ordem. E aqui nós encontramos uma figura clara do próprio Elias, que segundo a ordem do Senhor chegou diante de Acabe e disse, segundo a palavra do Senhor, não haverá nem sequer orvalho do céu, nem chuva que vai cair, até que o Senhor Deus coloque de novo a palavra na minha boca para que eu o diga. E desde o momento em que ele saiu da presença de Acabe, durante 3 anos e meio não houve nem chuva e nem orvalho sobre a terra. Com certeza, uma outra figura que está sendo aqui colocada é a figura do próprio Moisés, que foi enviado por Deus junto ao faraó para dizer, deixe o meu povo ir. E como faraó não permitiu que o povo fosse, a palavra de Deus foi proferida através da boca de Moisés e pragas vieram sobre o Egito, as próprias águas transformaram em sangue. E aqui você percebe que a figura que está sendo usada ali em Apocalipse 11 menciona exatamente isso. É que o poder que vem dessas duas testemunhas, que delas flui o Espírito Santo para a humanidade e levam luz para a humanidade toda, e ao mesmo tempo elas são responsáveis por colocar diante das pessoas a palavra de Deus. Essa palavra que não volta vazia. Essa palavra que quando é proferida, ela faz com que coisas tremendas aconteçam. Desde fazer com que seca venha sobre a terra ou que pragas venham sobre as pessoas. Portanto, você percebe nitidamente aqui que é exatamente essa a situação que está sendo aqui colocada. Outra característica que aparece aqui também, no capítulo 11 de Apocalipse, é que aqueles que tentarem prejudicar as Escrituras serão consumidos pelo fogo que sai da boca dessas duas testemunhas. E é interessante que lá em Jeremias capítulo 5, verso 14, você encontra de novo essa mesma figura. Veja, o Jeremias ele diz assim, visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras e na minha boca, e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. A palavra de Deus pronuncia juízos sobre todos aqueles que a rejeitam. É na palavra de Deus que nós encontramos que o fogo eterno será aceso pelo próprio Deus e consumirá completamente o pecado. E aquelas pessoas que não quiserem deixar o próprio pecado serão destruídas junto com ele. É a palavra de Deus que traz esse mesmo poder. Lá em João, no capítulo 5, verso 39, Jesus ele declarou que as Escrituras do Antigo Testamento testificam ou davam testemunho a respeito de si mesmo. Ele vai dizer, examinai as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas quem testificam de mim. E depois lá em Mateus capítulo 24, verso 14, Jesus menciona que o Evangelho, a boa notícia, qual a boa notícia? As profecias do Antigo Testamento que mencionavam que o Messias deveria vir, se cumpriram. O Evangelho mostra a história de Cristo Jesus. E aqui estamos falando especificamente do Novo Testamento, que seria proclamado ao mundo inteiro. Nessa base você encontra essas duas testemunhas especificamente como sendo a palavra de Deus, direcionada a todas as pessoas. Antigo Testamento e Novo Testamento, antes de Cristo e depois de Cristo. Essas duas testemunhas são nada mais nada menos do que a própria palavra de Deus, a Bíblia, que foi alvo durante esse período de 1260 dias, anos, que vamos estudar sobre eles mais adiante, da perseguição feroz daqueles inimigos do povo de Deus, bem como da sua palavra. Portanto, essas duas testemunhas vestidas de saco representam a palavra de Deus. Nós vamos, durante a semana, nos aprofundar um pouco mais dentro do contexto desse estudo. Amanhã, por exemplo, nós veremos períodos de tempo profético
A gente já vai de alguma forma, entrar mais em pormenores nesse período no qual essas duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, estariam testemunhando em pano de saco. Por que tudo isso? A gente vai descobrir amanhã. Mas eu gostaria de orar agora, agradecendo a Deus por essas duas testemunhas que estão à nossa disposição. Antigo e Novo Testamento. O mesmo poder que criou a terra, o mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos, é o poder que está na palavra de Deus. Dela flui o conhecimento necessário para podermos clamar ao Espírito Santo e sermos cheios dele. Por isso somos exortados a viver essa experiência com o Senhor. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que nela encontramos o poder necessário para podermos viver os princípios daquilo que é a tua vontade na nossa vida. Ajuda-nos a estarmos firmemente alicerçados nela. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?